para que Deus o capacite, que Deus coloque o que é de Deus, aleluias. Porque que nem esse copo está quase cheio, então não tem como colocar mais água. Assim temos que ser nós, temos que estar preparados para receber o ensinamento de Deus, o Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Moisés então se sentiu inferior, mas nós devemos pensar que ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Somos filhos de um Deus poderoso, um Deus que capacita, um Deus que escolhe quem Ele quer. Aleluias, glórias a Deus. Então Deus escolheu a Moisés porque sabia que ele era capaz. Então se Deus te escolheu para estar à frente do ministério, para louvar, glórias a Deus, para cuidar da porta, aleluias, para fazer qualquer coisa na obra de Deus, não se sinta incapaz, inferior. Ele te escolheu porque Ele sabe que você é capaz, que você tem um coração, aleluias, que vai estar aberto para ouvir o que Deus tem a falar. Porque quando Deus fala, chama Moisés, Ele simplesmente fala: eis-me aqui, Senhor. Então que nesta noite nós possamos se esvaziar de tudo aquilo que não acrescenta nada à nossa vida. E que se o Senhor chamar, fale: eis-me aqui, Senhor. Esteja sempre pronto para fazer a obra de Deus. Não tenha medo, porque Deus vai capacitar. Porque se for de você, não, como se diz, não sobe nem do teto. Você tem que deixar Deus te usar. Aleluias. E Moisés foi obediente. Ele não fugiu do chamado que Deus tinha para ele. Então não fuja do chamado que Deus tem para você. Se Ele chamou você, é porque você. Não adianta você empurrar para o seu irmão, falar: eu não sei, eu não posso. Você pode, porque você é filho de um Deus que tudo pode. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Assim como Deus levantou Arão, irmão de Moisés, para ajudá-lo, porque ele estava com medo de não saber o que falar, de não saber falar corretamente o que Deus havia mandado ele falar ao faraó. Deus levantou Arão. Não tenha medo que na hora da dificuldade Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus jamais vai te deixar sozinho. Ele está contigo e Ele sabe o que você precisa na hora que você precisa. Então não tenha medo, simplesmente vai. Faça o que Deus te mandar. Aleluias, glórias a Deus. Oh Espírito Santo, Deus, aleluias, glórias a Ti, Senhor. Nós temos que confiar ao Senhor, aleluia, porque Ele está conosco todos os momentos, todas as horas, aleluias, aleluias. E aí daquele que murmurar, que zombar do que Deus manda você fazer, você falar, porque Faraó zombou de Moisés quando ele jogou o cajado e transformou em cobras. Moisés, o Faraó, ele zombou de Deus. E aleluias. A Bíblia diz que só tem dois caminhos, né, irmãos? Quem brinca com Deus, ou ele se converte ou ele morre. Não se brinca com Deus, aleluia. Deus é sagrado, aleluias. Oh Espírito Santo, Deus usou aquele cajado, uma coisa simples, para mostrar os sinais que Deus estava com Moisés. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça coisas grandiosas. Eu tenho que curar, eu tenho que fazer um paralítico andar para que as pessoas creiam que Deus está comigo. Deus opera nos pequenos sinais, nas pequenas coisas, mas nós estamos tão despercebidos, esperando shows grandiosos, pregadores famosos que falam, que revelam, que às vezes Deus usa o pequeno para falar com nós. A gente não percebe os sinais de Deus. Deus está fazendo milagres, curando, libertando. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Oh aleluias. Aquele povo estava sofrendo, mas não deixava de buscar a Deus, orar. E Deus ouviu e enviou alguém para os libertar. Então se você está sofrendo há anos, aquele povo ficou mais de 400 anos ali chorando, sofrendo, sendo escravo. Às vezes você pensa: mas já faz tanto tempo que eu estou nessa luta, nessa prova. Calma, no tempo certo
certo, Deus vai enviar. Ele está escutando. Ele vê cada lágrima que você tem derramado. Mas é no tempo certo, Ele vai enviar o socorro. Aleluia, glórias a Deus. Mas depende de nós querer aceitar ou não. Ele mandou Moisés para que libertasse aquele povo. Moisés chegou, mostrou os sinais, falou com o faraó. Ele não acreditou, zombou. Falou com o povo, chamou o povo, aleluia, para que fosse liberto, aleluia. Mas ele não pegou ninguém pela mão. Então muitas vezes Deus está chamando você, está enviando alguém para te ajudar, para sair dessa luta, sair desse deserto que você tem passado. Mas você fica ali esperando que alguém venha pegar você pela mão, falar, vamos, venha. Muitas vezes depende de nós, irmãos. Aleluia, Deus. Porque hoje em dia o povo espera muito, aleluia. Está passando por dificuldades. Ah, pastora, ore por mim. Ah, irmã, orem por mim. Não é errado orar, ajudar em oração, é bom. Mas nós devemos fazer a nossa parte, usar a nossa fé. Aleluia, Deus. Nós temos que crer, aleluia, que nós somos filhos também. Verdade, Deus. Se nós falarmos, se nós orarmos, aleluia, de todo o nosso coração, o Senhor vai nos ouvir também, aleluia. Então muitas vezes sair desse deserto que você está passando, depende de você, aleluia. Ah, mas nada acontece, os irmãos estão orando por mim, as irmãs do círculo de oração têm orado, mas as coisas não mudam. Mas de repente porque falta você dar um passo, aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando, hoje em dia, irmãos, se tivesse uma mulher com fluxo de sangue, aleluia, ela não aguentaria 12 anos. Porque hoje em dia a gente vai 1 ano, 2 anos na igreja, busca, as coisas não acontecem. Ah, eu vou voltar para o mundo, porque pelo menos lá era melhor, lá não tinha tristeza, as lutas eram menos. Aquela mulher naquele tempo aguentou 12 anos e foi curada, porque ela foi atrás do seu milagre. Ela não ficou esperando, ela não ficou se lamentando. Então nós devemos ter mais fé, buscar e ir à busca do milagre. Jesus quer que nós vamos ao encontro dele. Nós podemos, irmãos. Não é o pastor, não é a pastora, não é a missionária, somos nós. Nós somos agentes de milagre. Então Deus me mandou nessa noite, me enviou para dizer, saia do deserto, depende de você. Aleluia. Ele tem enviado pessoas para te ajudar, para falar contigo, líderes para te orientar como Moisés, para te guiar para sair do deserto. Mas nós estamos esperando. Às vezes é mais cômodo a gente ficar ali naquela nossa prova que a gente já conhece, já sabe como é. Aquele casamento que está todo estragado, que está com amarguras, né? O esposo, a esposa às vezes estão sofrendo, os filhos estão nas drogas. Ah, mas é mais fácil ficar aqui do que ir buscar a cura. Eu não sei se eu ir para a igreja, se as coisas não vão piorar, porque muita gente fala que aí quando está buscando, as provas vêm, a luta vem. Se já está difícil assim, imagina se eu ir. Então a gente fica assim. É mais fácil ficar naquele deserto, naquele Egito, sofrendo, sendo escravo, do que se arriscar a buscar a Deus, crer no impossível. Aleluia, porque aquele povo não sabia o que ia encontrar naquele deserto. Porque o deserto ele é escaldante, ele é frio. Então é difícil, eles não tinham tanta comida, tantas coisas, eles não podiam carregar muitas coisas. Como iam sobreviver por tanto tempo? Aleluia. Mas o povo creu, aleluia. E nós devemos crer, aleluia, glórias a Deus. Mas aquele povo saiu do Egito, teve aquela coragem, deu um passo, aleluia, buscou, aleluia, a sua libertação, para dar um fim naquele sofrimento de tantos anos. Eles saíram para uma jornada que duraria 40 dias, para a terra prometida, a terra onde teriam paz, aleluia, uma vida nova. Mas aquele povo começou a murmurar,
começou a reclamar. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Deus nos promete que vai mudar a nossa vida. Usa profeta para falar que vai tirar você dessa situação, desse deserto, dessa prova. Promete, aleluias. Aí a luta começa. Aí você começa a murmurar. Aí tua bênção vai atrasando. E os dias vão passando. E nada acontece. Aí você murmura mais. Aquele povo começou a murmurar. Mesmo Deus provando todos os dias que estavam com eles. Não deixando faltar comida. Protegendo do frio, do calor. Mesmo assim aquele povo murmurou. E o que era para durar 40 dias, duraram 40 anos. Então muitas vezes a bênção que você precisa não chegou ainda porque você tem murmurado muito. Aleluias. Quanto mais murmurarmos, mais nós adiamos a nossa bênção. Aleluias. E Moisés, ele perdeu, aleluias, de entrar na terra prometida, porque aquele povo acabou atrapalhando ele. E muitas vezes na nossa vida nós perdemos a nossa bênção, retardamos a nossa bênção, porque nós damos ouvido a pessoas que querem atrapalhar a nossa vida, pessoas que têm atrapalhado o nosso ministério, tentando nos desanimar. Aleluias. Quando eu e meu esposo fomos ungidos a pastores, muitos vieram murmurar, falar que nós não estávamos preparados, que era muito cedo, que isso, que aquilo, tentando nos parar, nos desanimar. Mas nós não demos ouvidos, nós olhamos somente para Cristo. Aleluia. Porque eu creio que Deus não se engana. E quando Ele usa um profeta para ungir outro, é porque Ele sabe o que está fazendo. Nós podemos errar, nós se arrependemos, mas Deus não erra. Aleluia. Então Moisés